A paz, Senhor, amados e amados Senhor Jesus Cristo, amém. Mais uma vez, aqui estou para a leitura da palavra do Senhor, amém. Tá ficando bem demoradinho, amém, amados? Mas eu só tenho gravado mesmo quando o Espírito Santo toca muito, toca no meu coração para que eu venha gravar, amém? Estou fazendo tudo na direção de Deus. Nada melhor do que nós fazermos tudo na direção do nosso Deus. Amém? Não adianta eu vir aqui gravar e não ser aquilo que o Senhor quer que eu faça, que eu falo. Amém? Então nós temos que ter a direção do Espírito Santo de Deus. E nós estamos na leitura bíblica no livro de Mateus, nas cartas de Mateus. E hoje nós estamos no capítulo 19, já estamos quase terminando Mateus, amém? No capítulo 19, a partir do versículo 1, amém? E aconteceu que concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou ali a muitos. Amados, os irmãos prestaram bem atenção que Jesus só andou no meio da escória, daqueles mais necessitados, no meio dos aleijados, dos leprosos, dos cegos, daqueles que ninguém dava nada por eles, daqueles que a sociedade não queria conviver com eles. Era nesse meio que Jesus andava, amados. Ele não andava no meio dos reis, dos grandiosos, não. Amém? Então, hoje é tão diferente, né, amados? Quando Jesus manda nos fazer o líder e que nós possamos ser igual a Ele. A palavra dele que diz, né? Que nós poderíamos fazer mais que Ele. Como que nós poderíamos fazer mais que Ele? Que são poucos o que se mistura com a escória, com aqueles que o mundo não dá nada, a sociedade não dá nada. Amém? Nós precisamos mudar o nosso conceito de convivência. Amém? A questão do divórcio. Vieram a ele alguns fariseus e os experimentavam. Sempre os fariseus ali tentando a Jesus para que Jesus viesse cair nas armadilhas deles. Perguntando, é lícito o marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tendes lidos que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se dois uma só carne. Amém, amados? Então, o casamento, amados, é uma coisa séria. E hoje nós vemos muitos aí, troca de mulher, troca de marido, como se trocasse de roupa. E não é dessa forma que Jesus tem nos ensinado. Amém? Vamos continuar a leitura. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Amados, eu quero falar algo para os irmãos e para uma irmã que um dia me perguntou, irmã Ana, dizem que não está escrito isso na Bíblia. O que o Deus ajuntou, não o separe o homem.
Amados, aqui está Mateus, olha, 19, versículo 6. Eu vou deixar bem marcadinho aqui, ó, porque eu não lembrava onde estava escrito. E hoje o Senhor me trouxe. Então, essa irmã que me perguntou e falou que não tinha isso escrito na Bíblia, aqui está, irmã. Eu vou até ler de novo. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, amados, esses casamentos que estão por aí, que separa da esposa, arruma outras esposas, não foi Deus que fez. Não foi Deus que ajuntou. Porque o que Deus ajuntou, não separa. O que Deus, porque a palavra do nosso Deus, ela não é mentirosa. Ela não é mentirosa. Aqui está escrito. Quantos de vocês creem que a palavra de Deus é verdadeira? Amém? Então aqui está, ó. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Quem mandou fazer isso foi Moisés. Eu creio que Moisés aqui não teve, ele deu autoridade dele próprio. Moisés aqui colocou essa lei por ele próprio. Amém? Por ele próprio. Porque senão Jesus não falaria assim, desse modo. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés... Ele poderia estar falando, é que o pai, mas ele não falou assim. Ele disse que foi Moisés. Vos permitiu repudiar vossa mulher, entretanto não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultérios. Os irmãos entendeu? Então, aquele que praticar relações ilícitas fora do casamento, comete adultério. Amém? E o que casar com a repudiada, comete adultério também. Amém? Disseram-lhes os discípulos: se essa é a condição do homem, relativamente a sua mulher não convém casar. Então eles acharam melhor que não convinha casar. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, eunucos, amados, é aqueles que não casam e nunca tiveram relações sexuais. Amém? Há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos. Muitos se fizeram eunucos, hoje não, amados, hoje não. Mas antigamente, quando um homem ia para ser sacerdote, ser padre, ele abnegava de tudo isso. E alguns realmente seguiam isso aqui, eunucos. Eram eunucos, porque eles nunca tiveram uma relação sexual. E tem pessoas hoje, irmãos, homens e mulheres, que ainda fazem o mesmo. Muitas das vezes não é por opção. É porque já vem com aquela... Deus já determina aquilo. E aquilo é. Amém, amados? Então ainda há
Há pessoas, eunucos nessa terra ainda. E muitos ainda por opção. Por opção. Eu conheço pessoas assim, que é por opção, que continuam puros. Amém? Há outros que a si mesmos se fizeram eunuco por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Amém? Quem é que está apto para admitir? Quem está apto para admitir hoje? Quem está apto? Porque a sexualidade virou uma coisa para o homem, para a mulher, como se fosse animais soltos. Não há diferença, não há diferença. Não há diferença. Porque no meu tempo, amados, se uma moça não casasse sem virgem, ela era devolvida para a casa dos pais. Eu tenho 48 anos de casadas. 48 anos de casada. Você vê que não é tanto tempo assim. Mas era dessa forma. Se uma moça casava e não era virgem, ela era devolvida para a casa dos pais. A não ser que entre eles já tivesse um acordo, um conversava com o outro e o noivo aceitava. Amém? Trouxeram-lhe então algumas crianças que lhes impusessem a mão e orassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Jesus abençoava as crianças, porque ele sabia que daquelas crianças, porque daqueles tais, olha como Jesus é bem claro, porque dos tais é o reino dos céus. Nem todas aquelas crianças seriam do reino dos céus. Porque Jesus sabia, ele já conhecia o amanhã de cada uma daquelas crianças. Amém, amados? Mas ele impôs a mão em todos. E eis que alguém, aproximando, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bem para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Amados, aqui esse jovem, Jesus falou com ele dessa maneira, porque Jesus conhecia o coração desse jovem. E assim Jesus conhece o meu e o seu coração nesta noite. Da mesma forma que Jesus conhecia o coração desse jovem, ele conhece o meu e o teu coração. Amém? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás no céu, depois vem e segue-me. Aqui tem uma coisa, Jesus não poderia ter, se Jesus quisesse dízimo, se Jesus quisesse dinheiro, se quisesse nosso dinheiro, Jesus teria falado para ele: vende tudo que tens e leva o dinheiro para o templo. Mas Jesus não falou isso para ele. Mandou ele vender tudo que ele tinha e desse aos pobres. Aos pobres. Mas sabe por quê, meu querido e minha querida irmã? Jesus, ele conhece, ele esquadrinha
a nossa mente. Ele sonda o nosso coração. Ele sabe, ele conhece, ele sabe até os nossos pensamentos. Antes de abrirmos a nossa boca para falar algo, Jesus já sabe o que vamos falar. E ele conhecia o coração daquele jovem. Aquele jovem, ele era ligado no dinheiro. O tesouro dele, daquele jovem, era nesta terra, era o dinheiro. Aquele jovem não estava se importando com o reino dos céus. E como hoje em dia tem muitos cristãos ligados nas coisas dessa terra, mas nós temos que nos ligar nas coisas do céu. O nosso galardão, a nossa riqueza, ela tem que ser guardada no céu. Amém, amados? É assim que Jesus está nos ensinando nesta noite. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça. Nós temos que buscar o reino de Deus e a justiça dele. E as demais coisas nos serão acrescentadas. E serão, amados. Tenho certeza disso, que será acrescentada nas nossas vidas. Sabe, amados? Eu tenho algo no meu coração. Sempre foi assim. Muitas das vezes, sabe o que nós fazemos? Muitas das vezes, primeiramente, nós nos preocupamos tanto com os da nossa casa, que às vezes até nas nossas orações nós falhamos. Porque primeiramente nós pedimos para Deus, por nossa família, por nossos filhos. Nós pedimos para nós. Depois, se sobrar um tempinho, nós vamos pedir para o nosso próximo. E eu aprendi algo diferente, amados. Eu aprendi com o Senhor. Que quando nós pedimos pelo nosso próximo, quando nós elevamos os nossos pensamentos ao nosso próximo, Ele cuida dos nossos. Deus cuida dos nossos. E como Deus cuida dos nossos, amados. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Não é que Jesus quer que eu e você vende aquilo que Ele nos deu. Não, amados. Tem pessoas, há igrejas por aí mandando você, usando esse versículo bíblico para você desfazer de tudo que você tem para servir a Deus. Mas não é dessa maneira, amados. Nós não precisamos desfazer de nada do que nós temos para alcançarmos as bênçãos de Deus. Tudo aquilo que o Senhor tem para mim e para você é de graça. Eu não preciso desfazer de nada. Nem você também não precisa desfazer de nada para agradar a Deus. Sim, nós não podemos ser mesquinhos. Nós não podemos ser avarentos. Nós temos que dividir ao nosso próximo. Amém, amados? Nós temos que ter coração bondoso. Nós temos, meus queridos e meus queridos irmãos, de ser piedosos, cheios de amor. Que tem muitos que dizem que é cheio de amor só no falar, mas não age com amor. Nós temos que agir com amor. Não adianta só falar em palavras, mas agir também. Amém, meu querido e minha querida irmã? Não se deixe levar
Quando alguém falar que você tem que vender o seu carro, vender a sua casa, vender aquilo que você tem para doar na igreja. Não adianta. Deus não quer nada disso. O nosso Deus, ele não quer nada disso. Não, ele não quer. Tudo isso é invenção do homem. Tudo isso vai para o homem, para as mãos do homem guloso, do homem avarento, da ganância. Sim, tem algo. Muitas das vezes o Espírito Santo toca no nosso coração para abrirmos mão de algo a favor de alguma coisa. O Espírito Santo toca no nosso coração. Quando o Espírito Santo falar no teu coração, não tenha medo de fazer. Porque se o Espírito Santo tocar, ele se responsabiliza. Mas não vá na conversa do homem. Não vá na conversa do homem. Porque o homem, ele é falho. Eu sou falha. Você é falho. Nós somos falhos. Os nossos sonhos, meus queridos, é apenas rascunho. Porque o verdadeiro sonho para a nossa vida está nos planos de Deus, está nas mãos de Deus. Amém? O perigo das riquezas. Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Você quer ser rico? Você quer estar lá no meio dos poderosos? Por isso, meus queridos e minhas queridas irmãs, que nós temos essa política suja. Porque Deus já sabia que esses homens iriam fazer isso. Deus já sabia que a riqueza corromperia esses homens. Deus já sabia. E a palavra dele diz, nos alerta aqui, ó. Dificilmente entrará no reino do céu. Dificilmente. Então, se é dificilmente, amados, poucos ricos vão se salvar. Poucos ricos vão se salvar. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu. Medita, irmão. Medita nas riquezas. Medite nas riquezas. Medite nas riquezas. Amém? Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Eles ficaram maravilhados, porque eles não eram ricos. Jesus tinha escolhido a escória. Os seus discípulos eram a escória daquele povo. Era a escória daquela sociedade. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Amém, meu querido? Então lhe falou Pedro: eis que nós todos deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade, Jesus está falando comigo e com você nesta noite. Jesus está falando comigo e com você nesta noite. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguiste, quando na regeneração
o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, amados, aqui está o mérito para os discípulos, porque no lugar de Judas, aquele que o traiu, Jesus colocou um outro discípulo. Então eles continuaram sendo 12 discípulos, porque Jesus escolheu um outro discípulo no lugar de Judas, aquele que o traiu. Então, os 12 discípulos, meus queridos e minhas queridas irmãos, está aqui, ó. Também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, os discípulos também vão estar lá para julgar. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Amém, meu querido e minha querida irmã? Então vale a pena. Muitas das vezes nós falamos, nossa, mas aquele missionário abandonou tudo, né, para sair para este mundo. Ele está fazendo uma missão maravilhosa, amada. Está fazendo uma missão maravilhosa. Servindo a Deus. Servindo a Deus. Porque muitos fazem tanto sacrifício. Deixa família, deixa pai, deixa mãe, deixa filhos. Mas vai fazer a missão, vai fazer o ID do Senhor. Quantos desses hoje nesta terra não fazem isso? Fazem por amor. Porque tem aqueles que fazem por corrupção, por ladruagem mesmo. Mas tem muitos evangelistas sérios, muitos homens de Deus sérios, fazendo a obra de Deus do jeito que está escrito aqui, com muito amor. Amém, meu querido e minha querida irmã? Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Muitas das vezes nós achamos que nós estamos tão longe, né? Ou muitas das vezes tão perto de Deus. E muitas das vezes nós nos encontramos tão longe de Deus e pensamos que estamos tão perto de Deus. Para estar perto de Deus, amados, nós temos que buscar muita intimidade com Deus. Muita intimidade com Deus. E se não fizermos o ID, a vontade de Deus, nós não alcançaremos a glória. Nós seremos como um desses ricos, que não alcançaremos o reino de Deus. Amém? Então vamos nos despertar, nos pedir discernimento para o Espírito Santo e nos continuar caminhando na presença de Deus. Porque Jesus está voltando. E não há tempo. Quando Ele voltar, não terá mais tempo de mais fazermos mais nada. Se não fizermos agora, não teremos mais tempo. Enquanto tiver fôlego de vida, amados, vamos estar na presença do nosso Deus. Sempre lembrando em João 14:6. Eu vou até levar lá, porque ultimamente eu ando... A América diz que é da quimioterapia, que depois volta ao normal. Em João 14,
6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, amado? Jesus é o caminho. Então, é esta a mensagem de Jesus para mim e para você nesta noite. Amém? E que o amor do Pai, a esperança que o Filho nos traz a cada dia e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Amém?